Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Machado e estou aqui hoje para apresentar para vocês um artesanato muito legal. Ele é confeccionado com linhas de crochê e pedacinhos de madeira, pode ser bambu também, tá? É mais aconselhável. Qual a principal característica desse artesanato? Ele é confeccionado com linhas coloridas, tá? Então nós vamos trabalhar com cores, a coordenação motora e o raciocínio lógico, né? Então esses são os pontos importantes que nós vamos aplicar nesse artesanato. É um artesanato fácil, tá? Pode-se fazer grandes ou pequenos, né? Crianças também podem produzir esse tipo de artesanato acompanhado dos pais e se torna uma brincadeira muito divertida, porque a criança, o aluno, ele pode trabalhar combinações de cores, né? Trabalha bastante o raciocínio lógico e também a coordenação motora, né? Crianças especiais também podem se trabalhar, tá? Não tem perigo, desde que acompanhado dos pais, sempre orientando e mostrando com o processo e o desenvolvimento da peça, né? Esse artesanato ele é conhecido como mandala, né? O mandala mexicano de 4 pontas. Tem vários modelos, vários tipos, tem as mandalas indígenas, né? E inclusive essa peça eu até cheguei a ver numa aldeia que eu visitei, uma aldeia indígena, né? E assim eles usavam como adorno, né, no corpo esse tipo de trabalho. Obviamente que eles fizeram uma adaptação. Eles colocaram plumas, colocaram sementes, né? Então eles transformaram a peça, fizeram uma releitura, né, na verdade. E e sempre assim usando com bastantes cores vibrantes, tá? As cores que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje, são cores obviamente que eu tinha aqui disponível para mostrar. Olá vocês, olha eu aqui novamente. Então, eu agora vou apresentar para vocês o material que nós vamos utilizar na confecção da peça, da mandala de 4 pontas. Então, eu tenho aqui a linha de crochê branca, verde, vermelha, laranja e também eu tenho aqui uma linha preta, tá? Só que ela é de nylon. Como eu não tinha a linha de crochê de algodão nessa cor, então eu vou utilizar essa para suprir a necessidade aqui da confecção da peça, ok? Então, eu tenho uma coisa para falar também que é importante. Essas linhas que eu tenho aqui em mãos, elas são finas, tá? Então, para confeccionar a peça, no caso com as crianças, né, sempre com supervisão do pai ou do professor que está confeccionando a peça, ela pode ser um pouco mais grossa. Por quê? Porque isso facilita o manuseio, principalmente com as crianças. Então eu aconselho uma linha mais grossa e com cores vibrantes, certo? Então nós temos aqui uma tesoura pequena, de preferência com as crianças tesoura sem ponta, ok? Nós temos 2 varetinhas de bambu, nós temos o estilete, sempre com cuidado o manuseio, e também nós temos cola. As cores que vocês vão trabalhar, vocês podem trabalhar com N quantidades, inúmeras quantidades de cores. Isso não tem uma regra, né? Você tem que usar a criatividade e tem que ver o quanto a criança, né, ou o aluno estão dispostos a trabalhar com 6 cores, 7 cores, 3 cores ou até mesmo uma cor, ok? Então, diante desse material aqui agora, nós vamos começar a confecção da peça e eu já volto, ok?
Oi pessoal, voltamos. Agora nós vamos começar a confecção da peça. Eu tenho aqui os dois bambuzinhos, tá? As duas varetinhas. Aliás, isso aqui pode ser até aqueles palitos de churrasco, tá? Vocês podem tirar as pontas, cortar um pouco no tamanho, acho que uns 15 centímetros, né? Para a criança também até facilita, porque se for uma peça muito grande, na hora de manusear ela pode acabar se perdendo. Então eu aconselho também uma peça pequena, né? E agora que eu amarrei, né? Vocês estão vendo aqui com a linha vermelha, nós vamos virá-la formando uma cruz. E a partir disso daqui, nós vamos fazer o quê? Uma amarração cruzada. Então a gente vai dar 2 voltas aqui e 2 voltas nesse ponto, para fixar as duas muito bem. Pronto, olha só. Não esqueçam de apertar bem a linha, porque se você, na hora da confecção, se você deixa a linha solta, né, corre o risco de perder a peça depois, né? Quando a criança finaliza, a peça pode se desmanchar. Então todo aquele trabalho que teve de confeccionar a peça pode se perder, tá? Então vamos começar aqui, ó. A gente vai dar uma volta desse lado, nós vamos virar mais uma volta aqui, sempre segurando na varetinha, nunca aqui no meio, sempre aqui, ó, próximo da amarração que você está fazendo. Sempre uma volta em cada varetinha, em cada ponta. E não esqueçam. Muito bem. Finalizei a parte do vermelho aqui, ó, como vocês podem ver. Olha só como está ficando a nossa mandala de 4 pontas. Agora eu vou usar uma outra cor. E para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um laço, tenho que fazer uma amarração nessa ponta e cortar. Vou pegar a tesoura e cortar a ponta. Então está aqui. Eu defini o laranja junto com o vermelho. Então vai ficar na sequência vermelho e laranja, tá? Então a gente vai pegar a ponta do laranja, nós vamos colocar junto com aquela ponta que nós cortamos. Então nós vamos prender, olha só, colocar uma ponta grande, ó, prendeu, te dá a volta, ó, segurando, e continuamos com a cor laranja. Olha, repare que sempre seguro na varetinha. Quando a criança estiver confeccionando, se ela começar a segurar aqui, também corre o risco de no final acabar soltando, porque com a pressão dos dedos ele pode afrouxar a linha.
Então, sempre orientando a criança a segurar nessa área aqui, nessa área que está livre, tá? Então, agora nós vamos começar. Eu cortei aqui a cor laranja. Agora nós vamos começar com o branco. Vamos segurar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar também, tá? Uma outra sugestão para facilitar mais. Vocês podem amarrar. Aqui eu só estou segurando a ponta, tá? Deu uma volta. Mesma coisa com o laranja, ó. Prendeu. Olha só que legal. Aqui eu tenho que voltar, e às vezes acontece isso. Vocês estão vendo aqui, ó, a linha branca, ela ficou sobre a cor laranja. Ela não pode, tem que ficar ao lado, ok? Então nós vamos voltar aqui. E vamos colocar a cor branca ao lado da laranja. Olha só. É isso aqui, ó. Sempre uma voltinha. Sempre com uma voltinha. Ó. Espero que vocês peguem bem a maneira como eu estou passando aqui, para que vocês não tenham dificuldades depois na confecção. Sempre apertando bem a linha, não esqueçam disso, que o acabamento depende disso, a finalização da peça. Olha só. Vermelho, laranja e branco. Bem, pessoal, agora nós vamos iniciar com a linha preta, né? Olha só. É o mesmo processo. Tá? Eu segurei a ponta, fui dando as voltas, prendi e agora a gente continua com o acabamento em preto. Só que o preto agora nós vamos fazer uma faixa mais estreita, tá? Aí depois vem uma outra cor e depois da finalização eu vou mostrar para vocês a peça pronta, tá bom? Olha. Legal, né? Bem, pessoal, agora nós vamos iniciar com a linha preta, né? Olha só. É o mesmo processo. Tá? Eu segurei a ponta, fui dando as voltas, prendi e agora a gente continua com o acabamento em preto. Só que o preto agora nós vamos fazer uma faixa mais estreita, tá? Aí depois vem uma outra cor e depois da finalização eu vou mostrar para vocês a peça pronta, tá bom? Olha. Legal, né? Bem, pessoal, agora nós vamos iniciar com a linha preta, né? Olha só. É o mesmo processo. Tá? Eu segurei a ponta, fui dando as voltas, prendi e agora a gente continua com o acabamento em preto. Só que o preto agora nós vamos fazer uma faixa mais estreita, tá? Aí depois vem uma outra cor e depois da finalização eu vou mostrar para vocês a peça pronta, tá bom? Olha. Legal, né? Finalizei o preto
Agora nós vamos começar uma outra cor. Vou usar o verde e finalizando a peça com um pouquinho de branco, uma faixa estreita de branco e depois o preto novamente. Olha só, gente, finalizei o preto. Agora nós vamos começar uma outra cor. Vou usar o verde e finalizando a peça com um pouquinho de branco, uma faixa estreita de branco e depois o preto novamente. Olha só, gente, finalizei o preto. Agora nós vamos começar uma outra cor. Vou usar o verde e finalizando a peça com um pouquinho de branco, uma faixa estreita de branco e depois o preto novamente. Olha só, gente, finalizei o preto. Agora nós vamos começar uma outra cor. Vou usar o verde e finalizando a peça com um pouquinho de branco, uma faixa estreita de branco e depois o preto novamente. Olha só, gente, finalizei o preto. Agora nós vamos começar uma outra cor. Vou usar o verde e finalizando a peça com um pouquinho de branco, uma faixa estreita de branco e depois o preto novamente. Olha só, comecei com a linha verde, então eu venho com ela, vou deixar ela mais ou menos na espessura do laranja, e depois eu vou fazer uma outra parte de branco e para finalizar o preto. E vai ficar umas pontas aqui que eu vou mostrar para vocês o acabamento final depois, certo? Então vamos lá. Então eu comecei com a linha, eu prendi a ponta aqui, vocês, olha só, prendi a ponta, vocês podem amarrar para facilitar mais para vocês e foi dando a volta na sequência. Olha só, vocês perceberam que eu estou segurando aqui agora, no centro? Então, quando a peça ela vai ficando maior, você pode segurar no centro dela, tá? Mas nunca aqui, ó, nessa parte aqui, sempre onde os bambus se cruzam, tá? Isso facilita o movimento, ó, para você dar a volta com as linhas. Sempre segurando no bambu. Nunca segurar aqui, ó, na linha aqui, porque senão isso pode causar o afrouxamento delas e a peça pode se desmanchar depois. Lembrando novamente, não deixar a linha solta, sempre apertar a linha para que tenha um bom acabamento. Olha só. Bom, agora nós vamos começar o branco
que também é o mesmo princípio, segura a ponta ou amarra, aí vai dando as voltas, né, prendendo, sempre bem apertado. E nós vamos fazer uma parte aqui, uma faixa um pouco mais estreita, tá, do branco, pra gente destacar mais esse verde. Olha só, vamos voltar que ele tá por cima do verde aqui, não pode. Olha só. Ó, movimento. Uma volta. Uma volta. Sempre com uma volta bem apertada. Segurando sempre aqui, ó, tá? Quando a peça estiver para finalizar. Então, sempre segurando aqui, ó, porque isso facilita o movimento e a amarração das linhas aqui, as varetinhas. Olha só, estamos finalizando o branco. Olha só como está ficando bonita a peça. Daqui a pouco a gente volta para finalizar. Bom, pessoal, ó, finalização da peça, tá, da amarração, né, das linhas. Vocês podem ver o padrão de cores, né? Agora, para finalizar aqui na amarração, vocês lembram que eu falei da cola? Então, nós vamos pegar um pouquinho da cola, nós vamos cortar essa ponta, vamos cortar ela aqui, vamos cortar ela aqui. Vamos passar um pouquinho de cola, que é para segurar, né, essa amarração. Então a gente passa a cola aqui, deixa secando um pouquinho, passa aqui nesse lado, desse lado. Isso é uma segurança a mais para a peça, né? Então você mantém a peça sempre bem amarrada, sempre bem presa. Olha só. Legal, né? Então agora eu vou fazer o acabamento final nela. Então eu vou fazer uma amarração com plumas. Eu tenho aqui algumas plumas que eu consegui, né? E aí com a peça finalizada eu mostro para vocês. Vocês podem fazer também o acabamento com a própria linha, né? Vocês podem fazer o acabamento com a linha, deixando franjinhas, né? Franjinhas soltas nos quatro pontas, ou somente em 3 pontas, se vocês preferirem, certo? Então eu vou separar aqui as plumas, aí eu já volto com vocês com a amarração delas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer a amarração das plumas agora. Eu tenho aqui, ó, algumas plumas, eu vou colocá-las aqui. Eu vou fazer a amarração em pétala, tá? Ah, mas Francisco, como assim amarração em pétala? Amarração em pétala é como se fosse o formato de flor. Então, vou colocá-las nessa posição aqui, ó. Então, a frente dela vai em direção à varetinha, que é o bambu, certo?
Então eu vou colocando em volta, vai se fechando, olha só, tá? Então vamos lá. Aqui a gente precisa tomar um cuidado aqui para não acabar soltando. Ó, prendeu uma pétala, ou melhor, uma pluma, a outra. Sempre colocar bem próximo, tá? Uma ao lado da outra. Ó, vai prendendo. Deu a volta, prendeu. Vou colocar mais uma aqui. Deu a volta, prendeu. Agora a gente vai fazer toda essa amarração aqui. Olha só. Amarração em pétala. Oi, pessoal. Então, agora eu vou mostrar para vocês a peça finalizada. Eu fiz a amarração das plumas em 3 pontas, né? E deixei essa aqui para finalizar com uma outra cor, né? Com o vermelho, com a linha vermelha. Então, olha só. Tudo com amarração em pétala, tá? Ó. Amarração em pétala. Aqui no centro, se vocês quiserem também, pode ser colocado uma semente ou uma pedra, pode ser colada ou até mesmo costurada, né? Passar a costura por trás e dar um nozinho aqui atrás, né? Que fica bem bonito também. Aqui pode colocar um passante, né? Fazendo essa amarração, né? Para você pendurar, ou simplesmente deixar um fio aqui para você pendurar em algum lugar suspenso, né? Mas se vocês quiserem colocar na parede, eu aconselho só fazer um passante pequenininho aqui para colocar enganchado e ficar fazendo parte da decoração. Olha só que bonito que ficou a peça. Então, espero que vocês tenham gostado do trabalho e seguindo as orientações que eu dei, eu tenho certeza que com a prática, né, isso vai melhorar muito a coordenação, o raciocínio lógico da criança e a memorização de cores também, tá? Então, para o próximo vídeo, eu vou passar para vocês a confecção de um bastão, tá? É um bastão indígena, utilizando linhas também, tá? E vai ser com uma parte de pintura, né? Que pode ser feito também com